Vamos agora finalizar o nosso estudo de prisma, conhecendo aqui um tipo especial de paralelepípedo chamado de cubo. O cubo ele é um paralelepípedo em que todas as dimensões são iguais. Então vamos lá. Então tá aqui, nós temos aqui a figura de um cubo. Observa que a largura, aliás, o comprimento, a largura e a altura são todas iguais. No caso aqui nós colocamos iguais a A. Aqui nós temos a medida da diagonal da face e aqui a medida da diagonal do cubo. Quando nós planificamos o cubo, ele vai ficar com essa estrutura. Observa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Tá? Então essa é a medida de um cubo. Então já que nós sabemos que todas as medidas são iguais, vamos agora, ou seja, o A, o B e o C são todos iguais, vamos fazer aqui o cálculo da diagonal, o cálculo da área total e o cálculo do volume. Então vamos calcular primeiro a diagonal do cubo. Veja, aqui nós temos a medida da diagonal da face. Para calcular a medida dessa diagonal da face, observa que aqui nós formamos um triângulo retângulo. E a diagonal da face vai ser d ao quadrado, vai ser a ao quadrado, que é essa distância, vezes a ao quadrado. Então, como as duas medidas elas são iguais, logo a diagonal vai ser d ao quadrado, vai ser igual a 2a ao quadrado. Para calcular a diagonal do cubo, nós vamos ter o seguinte, vai ter d ao quadrado mais a ao quadrado. Só que eu já sei o valor de d ao quadrado. O valor de d ao quadrado vale 2a ao quadrado. Substituindo d ao quadrado por 2a ao quadrado, nós vamos ter que d ao quadrado, dzão ao quadrado, vai ser 2a ao quadrado mais a ao quadrado. Isso vai dar 3a ao quadrado, portanto, a diagonal do cubo é calculado por a raiz de 3. Por quê? Porque você vai tirar a raiz quadrada aqui de 3a ao quadrado, tira o a, vai ficar a raiz de 3. Portanto, para você calcular a diagonal de um cubo, basta você pegar o lado raiz de 3. Então, d raiz de 3 é o cálculo da diagonal. E a área total, de um cubo. Pessoal, o cubo ele é um paralelepípedo. Para nós encontrarmos a área total de um paralelepípedo, é só fazermos 2 que multiplica a medida de A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Só que todas as medidas são iguais. Então, nós vamos ter que multiplica A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. Portanto, nós vamos ter 2 que multiplica A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. A área total vai ser 3 que multiplica A ao quadrado. Isso aqui, portanto, vai ser igual a 6A ao quadrado. Então, como é que calcula a área total de um cubo? 6a ao quadrado. A diagonal, a raiz de 3. E agora, o volume. Ora, nós sabemos que o volume, em relação ao paralelepípedo, é só você multiplicar as três dimensões. A largura, o comprimento, com a altura. Só que para um prisma, essas medidas elas são iguais. Portanto, você vai ter para um prisma não, para um cubo, as medidas vão ser iguais. Então, você vai ter A vezes A vezes A. Então, o cálculo do volume de um cubo é dada por A ao cubo. Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso estudo de prisma. Vamos fazer agora mais alguns exercícios. E no próximo módulo, a gente continua com o nosso curso de matemática.